Antes de conhecermos mais um pouco das visões místicas de Ana Catarina Emmerich, precisamos conhecê-la, ainda que rapidamente. Ana é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão. Ela era como que transportada para o contexto de várias cenas bíblicas narradas nas Sagradas Escrituras. Fisicamente, ela ficava em êxtase e tal situação comprovou-se cientificamente ser de origem desconhecida, sem explicação natural. Misticamente, ela era inserida nos mais diversos acontecimentos bíblicos e podia contemplá-los com uma perspectiva plena de 360 graus, com uma riqueza de detalhes impressionante. Ela forneceu particularidades surpreendentes de lugares e de acontecimentos descritos nas sagradas linhas. Tais informações se encaixavam perfeitamente aos mesmos, sem contradições. Através de seus relatos, por exemplo, a arqueologia encontrou a casa de Maria em Éfeso. Jesus, na cruz, confiou sua mãe ao seu apóstolo João, pois Maria não tinha outros filhos que pudessem cuidar dela, o que confirma, inclusive, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Após a ascensão de Jesus, João Evangelista realmente levou Maria para Éfeso, para que ela pudesse passar seus últimos dias na terra. Mais informações sobre Ana e seu dom, vejam os vídeos produzidos por nós, links na descrição. Vamos agora conhecer mais um pouco destas incríveis visões místicas. Esta visão mística de Anne Catarina Emmerich vai detalhar com uma precisão impressionante a informação que São Paulo nos dá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, onde está registrado que Jesus, ressuscitado, apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. De Tibérias foram os apóstolos por um caminho de várias horas ao lugar onde Pedro ensinou e curou enfermos. Falou com muito entusiasmo e grande mansidão da paixão e ressurreição de Jesus e da pesca milagrosa. Quando os apóstolos partiram do lugar, seguiu-os grande multidão de povo a uma montanha, da qual se podia ver todo o mar da Galileia. Muitos discípulos e também as santas mulheres já tinham aí reunido. A Mãe de Deus, porém, ficara em Jerusalém, percorrendo 3 vezes por dia a Via Sacra. Enquanto Maria realizava a Via Sacra em Jerusalém, os apóstolos pregavam a Boa Nova, dando ênfase na ressurreição em uma montanha, reunindo centenas de pessoas perto de Tibérias. É ali que algo espantoso vai acontecer. No cume do monte havia uma escavação em cujo centro se achava uma coluna que servia de púlpito. Eram 5 os caminhos que conduziam ao cume da montanha. Para cada atalho mandou Pedro, um dos apóstolos, para ensinar ao povo que por causa da grande multidão que afluía, não podia ouvi-lo. Pedro, estando ao pé da coluna e rodeado dos restantes apóstolos e discípulos e de muito povo, anunciou a paixão, a ressurreição e as aparições do Cristo. Com uma riqueza de detalhes invejável, Anne nos conta que Pedro, o primeiro Papa, foi até o cume da montanha para pregar sobre Jesus Cristo, a respeito da sua paixão e da sua ressurreição. Nesta pregação, anunciou as aparições do Senhor, que atestavam, dentre várias provas cabais, que o Filho de Deus havia vencido a morte e o pecado. Vi, porém, narra a piedosa freira, Jesus vindo da mesma região da qual viera Pedro. Subiu o monte e as santas mulheres que estavam nesse caminho prostraram-se diante dele. Passando-lhes perto, dirigiu-lhes algumas palavras. Quando, porém, resplandecente e luminoso, ia passando pelo meio do povo, estremeceram muitos com medo, e todos esses não perseveraram na fé. O Senhor avançou para o centro, até a coluna, onde antes estivera Pedro, que então se lhe colocou em frente. Jesus falou da necessidade de abandonar tudo e de imitá-lo e da perseguição que teriam de sofrer.
Afastaram-se, porém, cerca de 200 pessoas presentes ao ouvirem essas palavras. Algo impressionante acontece. Jesus aparece ressuscitado para cerca de 500 pessoas que estavam ali, ouvindo o líder dos apóstolos. Muitos tiveram medo da aparição, pois Jesus não se apresentava com corpo comum, mas com corpo ressuscitado, glorificado, glorioso. Anne sinaliza que muitos não perseveraram na fé. Fica a questão: o medo tem me afastado da minha fé em Jesus? Tenho me comportado com a coragem necessária de tomar a minha cruz, renunciar à minha própria vida e seguir o Senhor da vida? O texto diz que 200 pessoas abandonaram o lugar justamente por causa do chamado de Cristo. Estamos prontos para abandonar tudo e sermos perseguidos por causa de nossa fé em Jesus? Depois de se terem ido embora, disse o Senhor que tinha falado ainda benignamente para não escandalizar os fracos, mas então falou muito claramente aos apóstolos e discípulos dos sofrimentos e das perseguições que teriam de suportar no mundo aqueles que o seguissem e da recompensa eterna. Disse-lhes também que ficassem em Jerusalém e que só depois de lhes ter enviado o Espírito Santo batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes, deviam fundar uma comunidade de fiéis. Jesus dispôs ainda como se deviam distribuir pela terra e fundar comunidades mais longínquas. Depois, deviam reunir-se de novo e partir outra vez para terras distantes, que receberiam o batismo de sangue. Jesus, após estas 200 pessoas abandonarem o lugar e a fé cristã, foi ainda mais claro sobre as duras perseguições que os cristãos sofreriam a partir dali. Também disse que a perseverança, mesmo nestas dores, levaria a todos para a salvação eterna. Explicou sobre o Pentecostes, sobre o sacramento do batismo e até mesmo sobre a missão de evangelizar todas as nações. Também pregou sobre o martírio de muitos cristãos, o que resultaria em muitos batismos de sangue. Enquanto Jesus estava no meio deles falando, ficavam as almas dos patriarcas em roda da assembleia, mas invisíveis para todos. Jesus, porém, desapareceu como uma luz que se apaga e muitos se prostraram por terra, tocando com o rosto o chão. Pedro ensinou ainda em seguida e rezou. Foi essa a mais importante aparição de Jesus na Galileia, onde ensinou e demonstrou a todos a sua ressurreição. As outras aparições eram menos públicas. Que detalhes impressionantes! Os patriarcas que estavam na mansão dos mortos até o momento da ressurreição de Cristo, quando o céu foi reaberto e estes puderam entrar na Jerusalém Celeste, também estavam presentes durante a pregação de Jesus ressuscitado. Anne explica que foi a aparição pública mais importante do Senhor ressuscitado e é totalmente bíblica. Aqui, graças ao dom de visão concedido pelo Espírito Santo a Anne Emerite, podemos contemplar a mesma cena bíblica com uma riqueza de detalhes preciosa. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, nosso Deus amado. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.